Legal, legal. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando a gravar nossa aula, quarta-feira de manhã, cheia de ânimo. Eu estava falando para o Osmair e para a Giovana que nós vamos começar a nossa aula agora, sempre com uma série de exercícios. Vamos lá, polichinelo, flexão, abdominal, isso daí. Vamos lá, professor, com né, essa chuva Jéssica? não tem ânimo. Né? Força. Gente Com essa velha como chuva eu aí, precisa de professor. exercício, Jéssica. Senão a gente fica meio torto, né? Mas vamos lá, falando sério. A gente tem que ter ânimo, né? Porque tem muita coisa boa na vida, né? A gente reclama da nossa vida, mas podia ser pior. Eu já passei por várias coisas na vida, então já reclamei muito, de vez em quando ainda reclamo, fico chato, mas eu tô aprendendo muita coisa, principalmente nessa pandemia, né? Que as coisas poderiam ser muito piores. Ontem à noite eu estava falando com um aluno da biologia, né? Por exemplo, a importância de ser professor, de ajudar vocês a crescerem. Muitos alunos da biologia vão ser professores, né? Quem sabe um de vocês também, né? Como eu tive professores que me inspiraram, eu tive péssimos professores, mas eu tive ótimos professores que me inspiraram, que me fizeram crescer como pessoa, como profissional. A gente quer inspirar vocês também a crescer como pessoa e profissional. E uma coisa eu sempre falo para vocês, gente: tenham orgulho da profissão de vocês. Vocês têm uma profissão importante, uma profissão que vai ajudar, se vocês quiserem, né? Claro, né? Se vocês tiverem afim, vai ajudar o Brasil, está ajudando, mas vai ajudar o Brasil a crescer muito mais. A profissão de vocês é importante. Eu já vi, olha, eu vou fazer uma observação, estou até gravando. Eu já vi gente falar o seguinte absurdo. O seguinte absurdo. O cara lá faz administração porque não consegue fazer nenhum curso mais difícil. Primeiro lugar, quem disse que administração é um curso fácil? Primeiro lugar, não é fácil, é puxado. Segundo lugar, é um curso extremamente importante. O Brasil precisa de bons administradores. O Brasil não precisa de maus administradores. É a mesma coisa, o Brasil não precisa de maus médicos, maus dentistas, maus advogados. O Brasil precisa e precisa muito de bons administradores, tá? E vocês vão ser bons administradores, né? Vão estudar bastante, vão trabalhar bastante e vão dignificar a profissão de vocês. É exatamente isso, Jéssica. É uma profissão dos fortes, concordo inteiramente, tá? E eu não sou administrador, mas eu estudei muito administração na agronomia, acreditem, muito mesmo, de verdade. Muita coisa que vocês têm hoje no curso eu estudei na agronomia. Pode parecer que não, mas é pura verdade. E assim, eu se fosse administrador, eu estudaria ainda muito mais do que a gente aprende na universidade. Eu aprendi ao longo dos tempos, gente, que a universidade, ela dá o startup, ela dá aquele conhecimento básico, faz os alicerces. Um bom profissional, ele aprende muito mais do que a própria universidade oferece. O curso é de 4 anos, vocês têm 3 horas de aula por dia, mas é impossível dar tudo. É impossível dar tudo. Se vocês forem fazer administração em Harvard, que é a melhor universidade do mundo, vocês também não vão aprender tudo, né? Então depende muito de cada um. Aprender mais, ir mais adiante, né? Sugar o conhecimento dos professores e assim por diante. Então vamos lá, gente. Vamos aproveitar essa profissão linda que vocês têm e vamos conversar um pouquinho mais, né? Hoje a gente vai ver um assunto bem interessante que eu particularmente gosto bastante e acho muito importante. A primeiros olhos pode ser que ele seja complexo, complicado, mas não é não. Ele é bem simples. Por favor, alguém pode abrir o microfone e dizer se está vendo o slide, por favor? Está aparecendo, professor. Muito obrigado. Desculpa o incômodo de sempre perguntar, mas é para ter aquela certeza
se está aparecendo. Não que eu fale aqui, assim, sem vocês estarem vendo nada e tal, é complicado, né? Então, hoje a gente vai começar, semana que vem, a gente vai fazer análise de investimentos e na última aula, antes da prova, a alavancagem financeira, que na verdade é um tipo de análise de investimento também, não deixa de ser, lembra alguma coisa, né? Então, gente, a gente já viu questões mais simples, custos dentro de uma empresa, fizemos uma série de controles contábeis, né? Então, o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício, etc. E a gente conversou com vocês, vimos indicadores, vimos uma série de instrumentos podem ajudar a gente a tomar decisões dentro de uma empresa. E eu tenho falado isso toda a aula. Tá? Deixa eu ver mais. A gente viu o fluxo de caixa, capital de giro, ponto de equilíbrio. Então, todos esses instrumentos são instrumentos que a gente usa para tomar uma decisão, né? E daí a gente faz a nossa empresa, vai levando e tal, a gente começa a ver que as vendas estão crescendo, e a gente começa a se perguntar, né? Vale a pena, por exemplo, eu comprar uma nova máquina? Ou eu devo ficar com a máquina velha? Vale a pena eu pegar o dinheiro do meu lucro, usar o capital de reserva, capital de giro, se lembram disso? E para comprar uma nova máquina, para expandir o meu negócio, ou vale a pena eu fazer um empréstimo bancário, pegar dinheiro no banco, pagar juros, ter um sistema de amortização qualquer, e assim por diante. A gente começa a fazer essas perguntas, né? Ah, eu quero aproveitar o mercado, professor. O mercado está aquecido. Vamos investir mais na nossa empresa. Vamos crescer com a nossa empresa. Então, essas são perguntas que vêm de um jeito ou de outro, em um momento ou outro. Essas perguntas vêm quando a gente começa a ter lucro. E daí a empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que perguntar se vale a pena eu expandir minha empresa, ou pegando dinheiro dos lucros, ou pegando empréstimo bancário e etc. Né? Isto é o que a gente chama de projeto de investimento, ou investimento, né? O investimento, a gente fala que é um gasto focando a melhoria do processo de produção. Aumentar o meu processo de produção, melhorar a minha fábrica, contratar mais gente, né? Minha empresa. E quando a gente faz um projeto de investimento, quando a gente pensa em um investimento, a gente tem que ter várias coisas na cabeça, né? Eu vou falar daqui a pouco para vocês que a gente mostrar mais detalhadamente que a gente tem que fazer um estudo abrangente, um estudo grande, onde a gente leva em conta vários fatores. Por exemplo, critérios econômicos, critérios financeiros, critérios imponderáveis. Professor, o que é esse critério imponderável? Imponderável é aquilo que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue estimar, né? Por exemplo, prazer é um critério imponderável. O que é? Eu tenho prazer em dar aula. Eu gosto de dar aula. Daí outro fala assim: dar aula é uma porcaria, dar aula é chato. Aluno chato, aluno crica. Não, eu falo: não, não. Os alunos são legais. Os alunos querem aprender, eles querem crescer. Eu não vejo desse jeito, fala o outro, né? Isso é imponderável. O que é bom para você? O que é ruim para você? O que é bom para o outro? O que é ruim para o outro? Vocês querem ver um critério imponderável? Né? É um aluno dizer se o professor é bom ou não. Se o jeito do professor de dar aula é bom ou não. Tem alguns alunos que gostam da minha aula. A Giovana, por exemplo, ela já falou hoje para mim, professor, eu só acordo porque é para assistir a sua aula, né? Então, eu espero que a Giovana goste da minha aula, né? Então, mas pode ser que tenha gente que odeia a minha aula, que não gosta de assistir minha aula, que não entra na minha aula de jeito nenhum no meu live, né? De jeito nenhum. Então, gostar da aula do professor Klaus ou não é um critério imponderável. O gosto pela aula é imponderável, né? Do mesmo jeito que alguém pode gostar
outra pessoa pode odiar a minha aula. Isso é um critério imponderável, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. A gente tem que tomar alguns cuidados em qualquer investimento. Por exemplo, deve sempre existir dados e períodos referentes à entrada e saída de caixa e comparar no mesmo tempo tudo, né? Por exemplo, eu estou tendo lucro, meu investimento vai dar resultado em um certo tempo. A gente sempre tem que controlar o que entra e que sai e ver o tempo que a gente vai fazer isso. Vocês vão ver daqui a pouco. Devem ser sempre comparadas às alternativas. Eu vou fazer um investimento. Eu não posso ter uma alternativa só. Olha, regra de ouro. Esta regra é fantástica. Regra de ouro, nunca mais se esqueçam disso. Professor Klaus fala, quando eu for fazer um investimento, pensar no investimento, eu devo comparar alternativas. Eu não devo pegar uma alternativa só, porque daí é só aquilo. E se der errado? E se não for tão bom? E assim por diante. Tá começando a chover aqui em casa, hein, gente? E se não for tão bom? E assim por diante. Então eu sempre tenho que dizer, sempre tenho que usar duas ou mais alternativas, de preferência mais do que duas. E as diferenças entre as alternativas devem ser comparadas em dinheiro, em termos monetários. Eu vou mostrar na aula de hoje mesmo para vocês algumas possibilidades. Quando a gente for comparar a alternativa, a gente tem que fazer estimativa de custo e de receita, de lucro. E essas estimativas devem ser o mais reais possíveis. Quando a gente for fazer um projeto de investimento, ele não deve possuir muitas subdivisões, ele não deve ser muito grande, senão começa a complicar. Gente, sejam curtos e grossos. É isso, isso, isso. Pronto. E outra coisa, e daí também é uma regra de ouro, por favor. Sempre quando vocês forem pensar no investimento, nunca esperem resultados de forma imediata. Nunca. Se vier resultado de forma imediata, ótimo, maravilhoso, fantástico. Acertamos na loteria. Acertamos na loto, né? Na Mega Sena. Mas nunca esperem. Fiquem preparados para o resultado vir ao longo do tempo. Sabe aquela história? Se prepare para o ruim, porque se vier o ótimo, né? Eu vou dar graças a Deus. Se preparem para tirar 7 com o professor Klaus. Se vier um 10, consegui tirar 10, maravilhoso. Mas o 7 já tá bom. O 7 já passa, né? Eu falei para vocês de critérios de análise, né? Econômicos, financeiros e imponderáveis, né? Então, entre os critérios econômicos existem várias maneiras. E são maneiras relativamente simples, não são complicadas, não, pessoal. Eu vou mostrar na aula de hoje, na aula que vem algumas. Por exemplo, o método da taxa mínima de atratividade, o TMA, o método do valor presente, do valor anual, o método do valor presente, o método da taxa interna de retorno e o método de retorno ou recuperação, que é chamado payback. Os dois mais simples de todos, vocês vão ver só, é o método da taxa mínima de atratividade e o payback. Mas eles trazem alguns problemas e tal, eles são bem simples, em 5 minutos você faz, se tiver os dados, né? Mas eles já trazem uma informação que pode ajudar vocês. O critério financeiro é disponibilidade de recursos, quer dizer, tem dinheiro para fazer isso? Né? Que nem um amigo meu argentino sempre falava, quem paga? Quem paga? Quem que vai pagar por isso? Né? Eu tenho possibilidade de financiamento ou eu tenho capital próprio? É lógico que dependendo do caso, assim, no geral, o capital próprio é bem melhor, mas dependendo do financiamento, o financiamento vai ser melhor do que o capital próprio, tá? É interessante isso, porque algumas vezes a pessoa tem dinheiro, mas prefere pegar um financiamento. E daí eu vou até discorrer um pouco sobre isso quando a gente falar o método da taxa mínima de atratividade, TMA.
E tem aqueles critérios imponderáveis, né? Diz coisas meio estranhas, como a aparência do equipamento, conservar ou não postos de trabalho, condições operacionais do equipamento, se ele provoca poluição sonora, se ele tem condições de ergonomia, né? A pessoa consegue trabalhar sem ficar com problemas de saúde, e assim por diante. Imponderável, gente, é tudo aquilo que não tem um ponto de comparação, né? Eu gosto muito de conservar ou não postos de trabalho. Isso é imponderável, porque se eu ver só pelos números, por exemplo, é melhor comprar um equipamento do que criar postos de trabalho. Mas os postos de trabalho são importantes para a sociedade em volta da empresa. Faz parte da ideia de responsabilidade social da empresa, né? Então, esses são alguns dos critérios imponderáveis. Vamos lá, então, começar com os tais critérios econômicos de análise de investimento. Nós vamos ver os 3 primeiros na aula de hoje: a taxa mínima de atratividade, o método do valor anual e o método do valor presente. Vamos lá, taxa mínima de atratividade corresponde à menor taxa de juros que você deseja ganhar ao fazer o investimento. Olha a frase mágica para todo aluno, ele adora quando eu coloco isso. Não existe fórmula. É mais ou menos assim, gente. Eu tenho R$ 1 milhão, tá? Professor, quero investir. Daí eu pergunto assim, você quer investir no quê? Ah, naquilo que der mais dinheiro, professor. Mas assim, você quer investir numa atividade produtiva ou quer fazer um investimento financeiro no banco? O que dá mais dinheiro? Isso é taxa mínima de atratividade. É exatamente isso. É esse pensamento. Então, assim, você coloca o quanto você quer ganhar. Ah, eu quero ter uma rentabilidade de 20% ao ano. Tá. Então, nós vamos ver o que traz pelo menos 20% ao ano. Se uma fábrica de carros. Vamos dizer algo mais simples. A gente vai abrir uma loja. Ele vai te trazer 20% de rentabilidade ao ano sobre o capital que você vai investir, sobre aquele R$ 1 milhão. Quer dizer, com os R$ 1 milhão você vai ganhar 200 mil reais naquele ano. Ah, não, professor, eu só vou ganhar uns 150 mil. Então a tua rentabilidade vai ser 15%. Agora vamos lá para o banco. O banco tem algum investimento que te traz 20% ao ano? Ah, tem aquele. Então, a tua taxa mínima de atratividade é 20% ao ano. Coloca no banco. Porque aquela loja, aquele negócio, não vai te dar 20% ao ano. É o quanto te atrai. O quanto vai te atrair para você fazer alguma coisa. Eu tenho R$ 1 milhão, eu quero 20% ao ano. Tem lá um investimento no banco que me dá 20% ao ano. Né? Então, tem alguma outra coisa na atividade produtiva que me dá 20% ao ano? Tem tráfico de drogas. Tráfico de drogas te dá 20% ao ano. Então vai colocar no tráfico de drogas. Não, pessoal, eu estou brincando com vocês. Tráfico de drogas é ilegal, é imoral, antiético. Não façam isso, por favor. O professor só está brincando, né? Mas essa taxa mínima de atratividade é o quanto você quer ganhar sobre alguma coisa, né? Quanto o mínimo que você quer ganhar com algo para colocar o dinheiro de vocês. Se você coloca como base 20%, então isso significa que você só está disposto a gastar teu dinheiro em alguma coisa se te der 20%. Por exemplo, eu já tenho R$ 1 milhão no banco. O banco me dá 10% ao ano. O que vai fazer com que eu tire aquele R$ 1 milhão do banco e coloque em outra coisa? Só algo que me dê 10% ao ano.
Ou mais, de preferência mais. Ah, mas aquele negócio vai te dar 5% ao ano. Então, meu amigo, eu prefiro deixar no banco. Tá? No banco, eu não tenho crise, eu não preciso acordar às 6 horas da manhã para trabalhar, etc. Vou ganhando meus 10% ao ano. Investir nessa empresa vai me dar mais do que 10% ao ano? Vai te dar 30% ao ano. Opa! Estou tirando meu dinheiro do banco e colocando na empresa, porque ele vai pagar 30%. Ou a empresa vai pagar 30%, o banco só me paga 10%. Então, é o quanto eu me disponho a aceitar para investir o meu dinheiro, tá? Essa taxa mínima de atratividade. Então, assim, a minha empresa, eu já tenho uma empresa que quer expandir. O que vale mais a pena? Expandir ou guardar o dinheiro e investir no banco? A empresa só vai expandir se tiver a taxa mínima de atratividade satisfeita. Senão ela vai pegar o dinheiro e colocar no banco. Tá? Ah, mas professor, ela não tem esse dinheiro, vai ter que pegar emprestado. Então, a taxa mínima de atratividade diz o seguinte: se eu pegar emprestado, vou pagar juros de 20% ao ano. Então, para eu pegar emprestado e colocar na minha empresa, eu preciso que me dê um lucro maior do que 20% ao ano. Que ele cubra o empréstimo, que eu tenho que pagar juros de 20% ao ano, tá? E me dê um pouco mais por todo o trabalho que eu estou tendo. Isso é taxa mínima de atratividade, não existe fórmula. E ela depende de empresa para empresa, depende da rentabilidade que a empresa quer ou que a pessoa quer, o grau de risco e segurança de aplicação. Por exemplo, se for muito arriscado eu aumentar a minha empresa, gastar dinheiro, investir para aumentar a minha empresa, eu prefiro deixar no banco, porque lá pelo menos está seguro. E hoje em dia, com as leis brasileiras, por exemplo, se um banco entra em falência, ele tem que ser assumido por outro banco. E todas as aplicações garantidas até um certo ponto. A liquidez é... No banco eu tenho liquidez total, né? Liquidez é quão rápido eu posso transformar aquilo em dinheiro. Vai depender da política de expansão da empresa, do cenário, do local, né? País, estado, do investimento, estabilidade política, econômica, né? Em tempos de crise agora, é melhor deixar o dinheiro no banco, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Vai depender da inflação, né? Por exemplo, se a inflação é alta ou baixa. Então, a taxa mínima de atratividade, ela não tem fórmula e depende muito do que você quer. A gente sugere que a taxa mínima de atratividade seja pelo menos o rendimento da poupança. Pelo menos. Por que isso? Porque a poupança é um investimento no banco garantido, tá? Você não paga imposto de renda, etc, etc, etc. Daí, então, para você pegar dinheiro, ou teu próprio, ou pegar dinheiro emprestado, você tem que ter, no mínimo, maior rendimento que o TMA. No caso, se eu uso a poupança, no mínimo maior do que a poupança. Mas, como eu coloquei, cada caso é um caso. Professor, nossa, que legal, né? TMA, então é bem simples, eu mesmo que decido. É claro que você tem que decidir qual é o teu TMA a partir de uma série grande de informações, né? Não vão na louca, o professor disse que é rendimento da poupança. Eu disse no mínimo rendimento da poupança. No mínimo rendimento da poupança, tá? Então, TMA, o que é? Taxa mínima de atratividade. O quanto me animaria a pegar dinheiro e investir na minha empresa? Qual a lucratividade, rentabilidade? 20% ao ano, 10% ao ano, 30% ao ano. Isso é o TMA. E é sério, assim. Gente, é bem simples. É isso mesmo. Não tem crise nenhuma, não tem problema nenhum. É isso. É bem simples. Rendeu mais do que outro rendimento, rendeu mais do que o mínimo que eu esperava que rendesse. Pode ser assim o seguinte: eu coloquei TMA 20% ao ano, tá? Minha empresa vai render 30% ao ano. Ótimo, vou colocar lá. Mas tem um investimento financeiro que rende 40% ao ano, pessoal. Não.
mas para mim tem que render no mínimo 20% e eu prefiro atividade produtiva do que colocar no banco. Pode ser também. Cada caso é um caso em relação a TMA. É claro, eu estou falando em números grandes, mas, gente, quanto menor a inflação, menor é o TMA que se exige ao longo do tempo. Quanto menor os juros básicos de um país, né, que a nossa taxa Selic, menor é o TMA exigido. E assim por diante. Gente, mais simples do que isso, não tem como. Um outro valor, um outro método que eu falei para vocês é o método do valor anual. Também é simples e fácil, ele tem uma fórmula complicada. Mas não se preocupem, nas provas que eu faço, eu sempre, de qualquer disciplina que eu tenho fórmula, eu sempre coloco as fórmulas, tá? Então não precisa decorar fórmula, tá? Por favor, não precisa decorar fórmula. Então, no método do valor anual, a gente considera investimento, desembolso inicial. Olha aqui, se lembra do fluxo de caixa? Para baixo aponta o que a gente gasta, para cima aponta o que a gente ganha. E na linha o tempo, né? Primeiro o investimento, o início, primeiro mês, segundo mês, até o mês N. Pode ser 8, 10, 15, 20, 30 e assim por diante, né? Então, eu até mostrei a aula passada para vocês essa figurinha. Essa figurinha é muito simples, porque mostra em forma de gráfico, em forma de figura, se visualiza, concretiza na cabeça. Então, a gente faz um investimento inicial, e a partir desse investimento a gente vai obtendo lucro, não é? Durante um certo período de tempo, né? E isso que a gente usa no método do valor anual. E no outro também, método do valor presente, a gente também vai usar isso daí, mas um pouquinho diferente. Então, tanto no método valor anual quanto no método do valor presente, a gente usa o TMA como comparação. A gente vai também determinar o TMA. O primeiro método, só o TMA, é bem simples. A gente determina um TMA, a partir da nossa ideia, e daí ver o que dá de lucro naquele investimento ou não. O método do valor anual e o valor presente, ele é um pouco mais sofisticado, mas não é complicado não, né? Vocês vão ver. Então, o que é o método do valor anual? É a diferença entre o valor do lucro obtido pelo investimento e o valor da prestação que a gente tem que pagar. Daí a gente tem o valor anual líquido, ou VAL. O projeto é considerado viável quando o lucro proposto pelo investimento é maior que o valor obtido considerando o TMA. Então, a gente, nesse caso, vai ter VAL positivo, valor anual líquido positivo. Professor, está complicado. Então, vamos ver, vamos complicar um pouco mais. Vamos fazer um exercício para descomplicar. E vocês vão ver que não é tão complicado assim. Regra de ouro. Se lembra uma das regras de ouro? Quando a gente vai pensar no investimento, a gente tem que ter pelo menos duas alternativas, tá? Pelo menos duas alternativas. Por favor. Senão, você corre um risco de ter uma só alternativa, você corre o risco grande de errar a alternativa, tá? Quando você tem duas ou mais, o teu risco de errar qual é a alternativa melhor para a tua empresa, esse risco é menor, tá? Então vamos pegar um caso concreto aqui, concreto. Eu tenho duas alternativas. A alternativa 1, eu preciso, para ela começar a funcionar, eu preciso gastar agora 200 mil reais. Só que eu vou gastar 200 mil reais e vou ter lucro a cada ano de 50 mil reais por 8 anos, porque a alternativa, o equipamento, etc., vai durar 8 anos. Então, em média, durante 8 anos, eu vou ter um lucro anual de 50 mil reais, certo? É claro que vocês podem ver já com 4 anos, na metade do tempo, ela vai se pagar, né? É o que a gente chama de payback. Mas eu quero ir um pouco mais adiante do que isso, tá? Vale a pena essa alternativa?
Será que não é melhor eu pegar os meus 200 mil reais e deixar no banco? Né? Então, eu preciso um TMA. Qual é o meu TMA? Eu só vou investir se der no mínimo 10% ao ano. Se não der 10% ao ano, eu não vou investir. Tá? A alternativa 2. Opa, preciso gastar 300 mil reais. Mas, professor, eu preciso gastar 100 mil reais a mais. Mas o meu lucro vai ser maior. Eu vou ter lucro anual de 70 mil reais por ano durante 8 anos. Qual é a melhor alternativa? Lembrando, eu coloquei, tem que dar no mínimo 10% ao ano, senão eu não vou fazer, tá? Então, minha taxa mínima de atratividade é 10% ao ano. Olhando assim, olha, professor, eu vou ter um investimento na alternativa 1, 200 mil reais, né? Mas eu vou ter um lucro de 50 mil. O meu investimento na alternativa 2, professor, 300 mil reais é bem maior. E o meu lucro não vai ser tão maior. Qual que é a melhor alternativa? E eu diria assim, olhando talvez a 1, não sei. Vamos ver? Então, a primeira coisa que a gente faz é um auxílio aqui, olha. A gente monta o fluxo de caixa. É bem simplesinho, gente, é bem isso mesmo, tá? Então, a gente, na alternativa 1, investe 200 mil reais e ganha 50 mil por ano durante 8 anos. Eu não coloquei os 8 anos aqui, tá? Coloquei 1, 2 e pulei direto para o 8. Vocês têm que levar em conta que tem o 3, o 4, 5, 6 e o 7 aqui no meio, tá? Só não coloquei tanto para não ficar tão poluído. E a alternativa 2, eu invisto no tempo zero 300 mil reais, mas eu vou ganhar por ano 70 mil reais. Então, a parte de baixo é o que eu gasto e a parte de cima é o que eu ganho. Ótimo. Então, eu já tenho uma ideia geral aqui de como fazer. Agora, eu vou calcular o VAL. Olha aqui, vamos voltar aqui, ó. VAL, valor anual líquido, tá? E como que a gente calcula? E como que a gente calcula esse val? Tem duas fórmulas, tá? A primeira fórmula, de novo, não precisa decorar a fórmula. É P igual a C vezes I vezes 1 mais I elevado a N sobre 1 mais I elevado a N menos 1. Tá? Então, essa fórmula, se chegou a uma conclusão que tem que ser essa fórmula, se fez várias experimentações e tal, e essa é a melhor fórmula no método. Tá? E a segunda fórmula, daí do VAL propriamente dito, VAL da alternativa 1 é o lucro menos o P, que é esse pagamento que a gente vai fazer ao longo dos anos. Tá? Então, o C é o investimento total, aqueles 200 mil reais. O I é a taxa mínima da atratividade. Eu falei para vocês 10% ao ano, mas 10% não é um número concreto. Eu preciso transformar isso em número concreto. Então, 10%, eu divido 10 por 100, vai dar 0,1. E o N é o período de anos que eu determinei aqui que a minha alternativa vai funcionar, tá? Então, é o período de anos. Todas essas informações eu já tenho que ter de antemão, tá? Então, eu coloco aqui na fórmula C igual a 200, o I igual a 0,1, o N igual a 8, etc. Faço toda essa fórmula igual dá 37,49. O que é isto? Isto é o dinheiro que eu vou ter que pagar todos os anos para cobrir o meu investimento, tá? É o pagamento. Daí, mas eu não quero saber do pagamento, eu quero saber o quanto eu vou ter de lucro puro, fora o pagamento. Eu falei para vocês que a alternativa 1 dá um lucro anual de 50 mil reais, mas eu tenho que pagar pelo desembolso. Se eu peguei dinheiro do banco, eu tenho que pagar o dinheiro do banco.
Se eu peguei dinheiro próprio, eu tenho que levar em conta que eu poderia ter pego esses R$ 200.000 e colocado no banco para ganhar 10% ao ano. Então, eu vou ter que pagar estes juros, digamos assim, que eu ganharia colocando dinheiro no banco ou que eu tenho que pagar pegando dinheiro do banco. Tá? Então, esses 10%. Tá? Isso significa que eu vou ter que pagar 37,49 por ano no banco. Daí, para calcular o VAL, eu pego o lucro, que eu já calculei, que é R$ 50.000, menos o pagamento que eu vou ter que fazer anual. Então, eu vou ter que pagar 37, eu faço 50 menos 37,49, dá 12,51. Isso eu multiplico por 1.000, né, porque aqui é 50.000, aqui é 37.000, então dá 12.510. Quer dizer, o valor anual, vamos voltar aqui, o valor anual líquido, o VAL, a diferença entre o lucro e o que eu vou ter que pagar para a alternativa 1 é 12.510. Quer dizer o seguinte, que na alternativa 1, eu vou ganhar efetivamente líquido ali, líquido, 12.510 por ano, tá? Entenderam bem? Ótimo. Eu vou fazer a mesma coisa para a alternativa 2. Então, eu vou pegar o investimento. O investimento aqui é 300 mil, tá? Alternativa 2. O TMA continua o mesmo e o número de anos continua o mesmo. Poderia ser diferente o número de anos? Poderia ser, sem problema. Então, vou colocar na fórmula e vi que o meu pagamento anual vai ter que ser R$ 56.230. Tá? Sempre multiplicar por 1.000, que é tudo 1.000 aqui, 300 mil, etc. Daí eu vou colocar na fórmula do VAL, lucro, ou lucro projetado, menos o pagamento. O lucro projetado é 70 mil, o pagamento é 56.230. O resultado disso dá 13.770. Olha só, significa que eu vou ganhar a mais, eu já vou pagar os juros do meu empréstimo, ou vai equivaler se eu pegasse aqueles 300 mil e colocasse no banco. Então, eu estou ganhando a mais, sobrando líquido, descontando o resto, 13.770. Tá? Olha lá de novo. 200 mil, vou ganhar 50 mil por ano. Aqui eu vou ter que gastar 300 mil, mas eu vou ganhar 70 mil por ano. Qual é o melhor? Pelo método do valor anual líquido, né? Eu vou fazer as alternativas, vou analisar as alternativas e vou ver o seguinte. O lucro anual da alternativa 1 é 50 mil. Se eu for aplicar o TMA, ele vai render lucro de 37.490, já descontando o TMA. Isso, se eu tirar do lucro, eu vou ter um VAL positivo, quer dizer, vai me sobrar 12.510. Se o valor fosse negativo, quer dizer, eu iria ter que pagar mais do que eu ganharia. Então, se o valor fosse negativo, então, aqui vamos voltar na fórmula, este pagamento seria maior do que o lucro obtido, e daí daria um valor negativo. Se fosse um valor negativo, valeria a pena mais investir em outra alternativa ou colocar o dinheiro no banco do que fazer a alternativa 1. A mesma coisa a gente fez para a alternativa 2. O lucro anual da alternativa 2 é 70 mil reais. Se a gente for aplicar o TMA, taxa mínima de atratividade, eu vou ter lucro de 56 mil reais. Vou descontar dos 70 mil reais, aliás, não é lucro, é pagamento, né? Vou descontar dos 70 mil reais e vou ter um VAL positivo de 13.770. Apesar do desembolso da alternativa 1, desembolso inicial, ser maior, da alternativa 2, ser maior do que a alternativa 1, eu vou ter um resultado positivo maior. Então, vale mais a pena a alternativa 2.
É claro, gente, que este é apenas o critério econômico. Mas se eu precisar emprestar dinheiro e for maior que a taxa mínima de atratividade, os juros e outros custos que eu tenho que pagar, e critérios imponderáveis, e se eu usasse aqui o TMA maior do que 10%, e se, por exemplo, eu usasse o TMA de 20%, ou se o período fosse maior do que 8 anos, então a gente tem que fazer várias variações, olha que lindo, né? A gente tem que fazer muitas variações para a gente descobrir se realmente aqueles investimentos valem a pena ou não, tá? Então, o método do valor anual, ele a partir do investimento inicial, ele vai ver quanto eu tenho que pagar, por isso é P, pagar por ano, vou descontar do lucro projetado e é o que sobra, é o lucro líquido, digamos assim, é como se fosse um lucro líquido. Eu vou fazer isso para uma alternativa e para a segunda alternativa, tá? Então, aqui, este valor aqui, 56,37, é o pagamento. Ele vai render um lucro líquido, digamos assim, de 12 e 13%. Mas se lembrem, vocês têm que estudar variações disso para decidir finalmente qual é a melhor alternativa. Por isso que a análise de investimento, algumas vezes, pode ser bastante demorada. Mas tem outros, né? Outros métodos. Um desses outros métodos é o método do valor presente, o MVP. É muito parecido. Muda um negocinho na fórmula e etc., mas é muito parecido. A base é a mesma, tá? Calcular qual é o valor presente obtido a partir da série de valores constantes que correspondem ao lucro do investimento, tá? A gente vai usar de novo um TMA e vai calcular o valor presente líquido, ou VPL. Assim como o VAL, valor anual líquido, que a gente viu no método anterior, o VPL deve ser positivo. Se ele for negativo, significa que está abaixo do TMA e é melhor deixar no banco, então, o dinheiro, independente da alternativa. Como que a gente faz? A gente começa com a montagem do fluxo de caixa, de novo, os desenhinhos. E é o mesmo desenho do anterior, né? E daí a gente vai calcular o VPL, valor presente líquido. Então a gente vai ter o C, que é igual ao custo total daquilo, tá? E a gente vai calcular a partir do lucro, o TMA e o número, o período, o número de anos. Qual é a fórmula? O C igual ao P igual vezes I1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 vezes 1, I vezes 1 mais I elevado a N, tá? Este P é o lucro anual que eu projetei. Vocês estão vendo que agora eu estou calculando com base no lucro? No método do valor anual, eu calculei com base no investimento. Agora eu estou calculando com base no lucro para ver o que eu precisaria gastar com isso. Então, faço aqui, substituo, P igual ao lucro é 50, o I é o TMA, o N é o número de anos, vou substituindo. No caso da minha alternativa 1, o C igual a R$ 266.750. E eu comparo isso com o meu investimento, tá? É o que a base do lucro isso vai me dar ao longo do tempo descontando o TMA. Então, o valor presente líquido é o C menos o investimento. O C que eu calculei, menos o investimento. O C é 266.750 e o investimento é 200 mil. Quer dizer, sobra 66.750. Então, isto é o que, pelo método, renderia a partir do investimento, o que eu teria ao final do período. Eu vou fazer a mesma coisa com a alternativa 2. Aqui é a alternativa 2, tá, gente? Desculpa. Eu vou fazer a mesma coisa com a alternativa 2. Só que na alternativa 2, o meu lucro anual é 70. Então, eu substituo P igual a 70,
O TMA, o I continuou o mesmo, o N, o período continuou o mesmo, vou calcular dá 377.450. Eu diminuo desses 377 mil o investimento, que é 300 mil, e me sobra R$ 73.440. Quer dizer, eu vou ter um valor presente líquido, né? Olha aqui, ó, valor presente líquido, VPL, maior na alternativa 2. Ela vai me render mais do que a alternativa 1. Vai render R$ 7.000, quase R$ 7.000 a mais. Tá? Então, eu vou fazer a análise disso. O investimento inicial da alternativa 1 é R$ 200.000. Se aplicado o TMA de 10% ao ano, o valor presente vai ser 260.750. E o valor presente líquido positivo de 66 mil. Tá? Se esse valor fosse negativo, significa que eu ia ter prejuízo. Tá? Então é melhor deixar lá no banco ou alguma coisa assim. O valor inicial da alternativa 2, aqui é a alternativa 2, tá? Não é um, perdão pelo erro, tá? Acontece, esqueci de colocar um coisinha a mais aqui. Se é aplicado o TMA, vai me dar 373 mil e o valor presente líquido, que a gente calculou aqui, vai dar 73 mil. Isso significa que, apesar do desembolso maior da alternativa 2, a alternativa 2 continua sendo a melhor, que vai me dar mais dinheiro. E, de novo, eu repito, esse é apenas o critério econômico. E se eu não tiver dinheiro em caixa, se eu precisar emprestar, quanto que vai ser os juros? E os critérios imponderáveis. E se eu usasse TMA maior do que 10, se fosse 20%, daria o mesmo resultado? Então, tudo isso eu tenho que analisar. Por que poderia dar resultado diferente se eu aumento o TMA? Porque o lucro é diferente ao longo dos anos. O investimento inicial é diferente, isso em relação ao VAL, e o lucro inicial, ou lucro anual, é diferente em relação ao VPL. Tá? Normalmente, o VPL, o método do valor presente, o VPL, valor presente líquido, é mais indicado para investimentos de curto prazo ou que tenham um baixo período de tempo, esse baixo N. Tá? Se for por pouco tempo, normalmente se usa o VPL. Se for por mais tempo, normalmente a gente usa o VAL. Professor, e se eu tiver mais alternativas 3, 4, calcule para todas elas. Tá certo? Então, são esses 3 métodos mais simples. Semana que vem a gente vai ver mais alguns métodos. Não é complicado. Professor, então, qual dos 3 é melhor até agora? Cada um tem suas características. Né? Quando eu falei de usar só a taxa mínima de atratividade, é bem simples, ela pode incorrer em vários problemas. O valor anual líquido é mais sofisticado e ele também usa a taxa mínima de atratividade. Já o valor presente líquido também ele tem o mesmo grau de sofisticação que o valor anual líquido e também usa o TMA, né? Eu dei a dica, valor presente líquido, VPL, usa quando você tem um investimento de mais curto prazo. Quando for investimento de muito longo prazo, construir uma fábrica inteira, por exemplo, use o valor anual líquido. Ah, mas dá para usar o VPL em investimento de longo prazo? Dá para usar. Querem ver uma dica muito boa? Usem mais de uma alternativa, mais de um método. Usem mais de um método. Aqui a gente usou, por exemplo, valor anual líquido e o valor presente líquido, VAL, VAL e VPL, e os dois deram o mesmo resultado. A alternativa 2 é melhor. Então, nesse caso, eu tenho mais certeza que a alternativa 2 é melhor. Tá? Gente, para não encher muito vocês de informação, ainda tem alguns alunos aqui que estão perseverando. Para não encher muito vocês, para a cabeça de vocês não ficar muito maluca, né? Eu
vou parar por aqui hoje, e daí semana que vem a gente conversa mais um pouco, tá? Alguma dúvida até agora? Gente, alguma dúvida até agora? Na internet tem muitos exercícios que vocês podem pegar. Fala, Revelino, você quer falar algo? Não, tranquilo. Na internet tem muitos exercícios que vocês podem fazer, mas assim, eu digo para vocês assim, inventem alguns dados. Inventem a alternativa 1. Eu inventei aquela alternativa 1 e a alternativa 2. Eu inventei. Inventem a alternativa 1 e 2 e comecem a calcular o VAL e o VPL. Lembre-se que sempre tem que dar positivo. Se der negativo, é melhor a taxa mínima de atratividade, colocar lá no banco. Tá? Mudem a taxa mínima de atratividade, peguem duas alternativas, inventem números, depois calculem com outra taxa mínima de atratividade e assim por diante. E daí vocês vão, como eu vou dizer para vocês? Vocês vão aguçando os sentidos de vocês cada vez mais, tá, gente? Isso é importante, são métodos simples, semana que vem a gente vai discutir um pouquinho mais isso daí, mas é um apoio que vocês têm que ter para ver se vale a pena o investimento ou não. 3 métodos, semana que vem vão ver mais alguns métodos, mais alguns critérios. Tá bom, pessoal? Alguém quer contribuir com alguma coisa, alguma dúvida? Quer lembrar de alguma coisa que já fez na vida em relação a isto? Alguma coisa que já leu? Eu leio uma, eu leio duas. Eu estou brincando. Vocês sabem que eu estou à disposição, vocês podem tirar dúvidas a qualquer momento. Não é complicado. Tirem da cabeça de vocês que é complicado. Vocês conseguem sim, com toda certeza e com toda segurança, tá? Não se esqueçam de entrar lá na atividade de frequência, pessoal, para garantir a presença de vocês. E, dando um último aviso, deixa eu pegar meus alfarrábios aqui. Lembrem-se que no dia 25 de novembro, daqui 2 semanas, vocês têm que entregar o trabalho de vocês, tá? Então, é sobre o posicionamento da atividade. A gente já falou isso em sala de aula, tá? Vocês podem fazer o trabalho sem problema algum, tá? Lembrando que o trabalho vai valer 3 pontos, tá? Quando for corrigir e colocar lá no AVA, eu já vou colocar com a nota correta. A prova vale 4, trabalho 3, projeto integrador 2 e a avaliação multidisciplinar vale 1. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Vamos lá, então. Vamos trabalhar, gente. Vamos estudar bastante para nós sermos excelentes profissionais na nossa área. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de vocês hoje. Que bom que vocês estão aqui. Fico feliz. Muito contente com vocês, que eu sei que vocês estão se aplicando nessa e nas outras disciplinas no curso de vocês. Tá, gente? Quero ver vocês aqui semana que vem, tá, gente? Mesmo bate horário, mesmo bate canal, com mesmo bate professor. Tá certo? Até lá, gente. Até a próxima semana, Tchau, pessoal. professor. Bom final de semana. Igualmente, Até Giovana. semana que vem. Bom dia para vocês também. Tudo de bom, gente. Tchau, Outro. abraço.